Família do Mediadores Brasil. Quero contar para vocês que hoje eu tenho a alegria de receber aqui na nossa casa uma pessoa que, para além de todo o conhecimento técnico que tem sobre mediação, ela vem trazer algo que é muito valioso para todos nós: a experiência de mediar. Estou aqui com uma colega, fizemos um grande percurso juntos, tive a oportunidade de mediar com ela. E por isso, quero te dizer, Juliana Possamay, que te ter aqui na Casa do Mediadores Brasil me faz muito sentido. Porque, para além de compartilharmos a nossa experiência enquanto mediadores, a gente conseguiu estabelecer algo que é muito caro para mim, que é a nossa amizade. Então, transmito aqui a toda a família isso publicamente porque você é merecedora de todos esses elogios, porque tive a oportunidade de acompanhar o teu percurso na mediação e todo o teu crescimento, o teu aprimoramento para ocupares esse lugar de destaque que hoje você está. Então, nada melhor para nós, enquanto mediadores, termos essa oportunidade de conversarmos com alguém que, como nós, trabalha, faz mediação. Porque através desse fazer nós transcendemos os conhecimentos da técnica para alcançarmos o lugar da vida real. Então, Juliana, minha querida Ju, muito bem-vinda à nossa casa e quero te dizer que é com alegria no coração que eu compartilho esse momento aqui contigo. Obrigada, Henrique. Nossa, não tem como eu não me emocionar, porque me passa um filme. A tua fala me passa um filme, né, na cabeça sobre esses últimos bons anos que decorreram desde que a gente se conhece, começou a conciliar, mediar, e é com uma satisfação extrema que eu recebi o teu convite e vim para cá para que a gente tivesse essa conversa assim como eu esperava que fosse, né, como amigos que somos e apaixonados por algo, temos um interesse muito grande em comum na mediação. Então, me sinto honrada de estar aqui com você, com o Mediadores Brasil. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui falando desse tema que me é tão caro também. Obrigado, Ju. Ju, eu tenho muita coisa para te perguntar e as minhas perguntas elas estão muito direcionadas a buscar, aproveitar esse momento para encontrar aí em você esse teu fazer. Porque eu conto para vocês que Juliana é especializada, sobretudo na área de mediação em inventários. Uma área bastante sensível para nós mediadores. Inclusive por toda a carga emocional que traz esses tipos de conflitos. Mas antes de entrar na especificidade da mediação em inventários, me faz sentido te perguntar o que é a mediação para ti? Né? Para além dos tantos livros que a gente lê, dos tantos conceitos que são trazidos por autores, por escolas, eu acredito que quando a gente faz um percurso durante a mediação, a gente vai elaborando o nosso próprio conceito. Sim. Então me conta um pouco... ele não é fechado e muitas vezes ele vai mudando ao longo da vida e ao longo da jornada. Eu acho que está aí, inclusive, uma das grandes sensibilidades nossas enquanto mediadores, é de não termos nada, inclusive o próprio conceito da mediação estático, que esse nosso fazer vai trazendo mais experiências e essas experiências vão nos levando para esse lugar de dizer, talvez faça sentido eu agregar algo aqui. Ou retirar algo que talvez não esteja adequado. Então me conte, neste momento, depois desses anos todos mediando, hoje, o que é a mediação para ti? Henrique, para mim, antes de uma prática profissional, a mediação ela tem muito a ver com o ser. Então não só com o saber fazer, mas o saber ser. A mediação me transformou a forma de ver o mundo, de ver o conflito, de olhar para as falas das pessoas, a forma de ouvir. Hoje eu coloco
que a mediação na minha vida, ela me trouxe muita clareza e entendimento em relação a quem eu sou, qual é o meu papel enquanto mediadora, mas também enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto filha, porque a mediação ela ocorre 24 horas por dia na nossa vida pessoal. Eu observo que a gente muda a partir do momento que a gente se propõe a mediar. Existe um olhar para dentro que te faz mudar a forma de enxergar a natureza do conflito. E esse é o papel essencial que o mediador tem, de conseguir olhar a partir de uma lente diferente, aquilo que antes talvez não passasse desapercebido ao longo do dia. Hoje, no papel de mediador, eu coloco que eu enxergo mais, eu abri um leque maior e uma sensibilidade maior para as coisas que são simples do dia a dia. E aí, a partir desses apurados olhares, é que eu vou construindo o meu ser mediador. E aí, posso aplicar na rotina profissional. Uau! Pegando essa tua fala, quando você diz, eu vejo melhor, eu ampliei o meu olhar, ou seja, você está dizendo, de alguma forma eu troquei as lentes para que eu pudesse ter Sim, uma visão ampliada da vida, do conflito, das pessoas, do ser humano, do ser humano. que é o nosso instrumento de trabalho. A pergunta que eu te faço é, isso com certeza ocorreu em função desse percurso que você foi fazendo. E acredito que não foi apenas uma troca de lentes, essas trocas continuam acontecendo e irão acontecer. Então me diga, essa ampliação desse olhar, ela possivelmente se deu em função de mergulhos que você fez em busca de novos aprendizados. O que te proporcionou essa ampliação? Foram cursos? Foram leituras? Foram experiências? Foi o teu próprio fazer? Me conte o que causou essa É ampliação. uma ótima pergunta. E eu vou te responder. Bom, eu vou falar um pouco do que você já sabe, mas a equipe do Mediadores Brasil talvez não conheça. Eu vou te dizer que eu comecei a conciliar antes de saber o que era conciliação. Eu comecei a atuar antes de buscar conhecimento técnico, conhecimento prático, teórico, cursos, livros. A conciliação veio para mim dentro da minha prática cotidiana profissional como uma oportunidade de aprender algo novo. Já veio, né? Não vai lá e faz, mas queres aprender a trabalhar com isso? E aí, claro, tive o suporte por trás disso dentro da unidade onde eu trabalhava, mas aprendi já fazendo. A primeira coisa que eu fiz foi o fazer. E aí eu vi que aquilo era raso e eu precisaria buscar. E esse movimento de buscar veio através de muita coisa, né? Eu comecei esse buscar com um curso de formação de conciliação e mediação judicial, que como um primeiro passo. E ele te dá uma noção, mas ele te dá uma noção bastante rasa ainda, né, do que é mediado, do que é conciliado, do que você precisa para conseguir desempenhar essa função da melhor maneira. E aí, depois disso, os cursos de aperfeiçoamento, as leituras, estar em contato com pessoas que realizam essa função tão bem e assistir à observação, para mim, é uma das coisas que mais me engrandeceu. A observação de outros mediadores experientes foi, para mim, essencial para que eu pudesse, observando a prática do outro, colher aquilo que eu acho que fazia sentido. Mas essa construção, ela também é muito individual. E ela necessita do fazer. Então, eu posso dizer que eu sou privilegiada por, desde sempre, ter podido fazer. Eu comecei a conciliação dentro da primeira vara civil de Blumenau. Tive a oportunidade de fazer isso porque trabalho com uma juíza que é uma pessoa que tem um olhar muito atento para a conciliação e para a mediação, muito valoroso para essa prática de mediação judicial também.
que é a doutora Quitéria. Uhum. Dentro da primeira vara civil, nós sempre tivemos um olhar de importância para o Instituto da Conciliação e da Mediação, Uhum. que talvez outras unidades ainda estivessem com um pé atrás, porque isso eu estou falando lá do início do Código de Processo Civil. 2015. Depois, a gente tem essa juíza com quem eu trabalho até hoje, iniciando em 2018 o Sejusc de Blumenau. Então, eu tenho a honra de fazer parte do Sejusc Blumenau desde o dia da criação dele. Uhum. Eu estou no quadro do Sejusc de Blumenau. Isso é 2018, 2020 eu faço a formação. E aí, nunca mais parei, né? Porque isso é o início, é a base, é uma construção de base, mas a mediadora que eu quero ser, ela está em construção constante. Aquilo que eu quero aprender ainda não cabe num livro só. E participar de experiências como a que a Mediadores Brasil proporciona, isso tudo é riquíssimo. E a gente tem que estar sempre atento e nunca parar. Nunca parar de estudar, nunca parar de se aperfeiçoar. A comediação me ajudou muito também. Comediar quando a gente tem a sintonia necessária, quando a gente tem porque a comediação ela nem sempre é uma boa. Ela nem sempre resulta favorável. Necessita de alguns requisitos para que ela funcione bem, que ela flua bem. Tanto em relação às partes que precisam se sentir confortáveis naquela situação, de ter talvez mais uma pessoa participando daquela sessão, como em relação aos mediadores, né? Se não há um entrosamento, se não há um espaço em que se permita construir juntos, então eu prefiro não comediar, mas as experiências que eu já tive foram muito ricas e muito positivas também, e me ensinaram muita coisa. Já vi sacadas assim de outros mediadores que talvez eu não fosse ter sozinha. Uhum. E aquilo sempre me deixa contente de ver o outro brilhar, de ver o outro dizer, nossa, isso que você falou, essa tua fala, eu vou levar para mim. E eu faço isso. Eu saio das sessões e eu gosto de refletir a respeito do que passou, e eu tenho um caderninho. Uhum. Eu tenho um caderninho que eu anoto. Eu anoto os acertos, mas eu anoto principalmente os pontos de melhoria. Uhum. Aquilo que eu acho que poderia ter sido feito de diferente. Aquela pergunta que eu acho que eu fiz e que não funcionou, e que talvez pudesse ser feita de outra forma ou em outro momento. Aquela frase que realmente levou as pessoas a estarem no lugar que eu precisava que elas estivessem naquele momento. Então eu faço essas anotações porque isso depois me serve de material para preparação para uma próxima sessão. Juliana, quanta riqueza aqui no que tu me trazes, né? E tem uma fala tua que ficou muito forte aqui para mim. Porque te conhecendo e sabendo todo o percurso que você já fez, você trazer uma fala dizendo a mediadora que eu quero ser ainda está em construção, me chega como uma fala muito importante para todos nós que somos mediadores, que é nós ocuparmos esse lugar do não saber. O lugar de que nunca estaremos prontos. Uhum. Sempre temos espaço para nos lapidarmos mais, para evoluirmos enquanto mediadores. E nesse sentido, Ju, quando você complementa dizendo a experiência que eu tive e que continuo tendo, comediando, atuando com outros profissionais, te enriquece enquanto mediadora porque te traz novos insights, te traz uma ampliação de informações, de saberes que você pode aplicar no teu próximo, na tua próxima sessão. Isso faz muito sentido para mim, porque essa também é talvez a razão maior da criação desse espaço do Mediadores Brasil. Quando a gente tem essa ideia de elaborarmos, de fundarmos o Mediadores Brasil, era justamente por uma demanda que eu tinha, de fazer a mediação, mas de querer saber como que estavam os meus colegas trabalhando.
O que será que estão fazendo lá no Rio Grande do Sul e que pode ser útil para nós aqui? E lá no Nordeste? Então, quando a gente abre um espaço para essa família de mediadores Brasil afora começar a se interrelacionar, é justamente para que essa troca de saberes aconteça. Isso faz sentido para ti? Muito, faz muito sentido. Inclusive porque a gente traz algumas práticas riquíssimas de outras unidades. Eu, como estou inserida dentro do Poder Judiciário, acompanho bastante os projetos dos outros estados, inclusive relacionados à mediação, relacionado a cursos também dentro da área, e tem tanta coisa, tem tanta iniciativa positiva Brasil afora, que a gente não pode se limitar a olhar apenas para a nossa realidade, apenas para o nosso município, apenas para, né? Então tem muita coisa importante acontecendo, e quando a gente tem a oportunidade de fazer essa troca, os dois lados se fortalecem. É algo que eu sempre penso bastante, e eu gosto muito de conhecer outras pessoas, outros pontos de vista que não somente o meu. Inclusive, eu te coloco, Henrique, que eu não sou fã de conciliação e mediação online. Não sou. Eu acho que é algo que veio para ficar, mas retirou um pouco da pessoalidade que a gente tinha das sessões do olho no olho, o rapport que se construía quando a sessão era sempre no presencial. Eu prefiro a sessão presencial. Ok. Mas eu não tenho como deixar de reconhecer que essa possibilidade das sessões serem online nos permite participar, observar práticas no Brasil fora. Eu não preciso hoje deixar solicitar a participação de uma sessão presencial com um colega para estar dentro de um ambiente, para estar vivendo uma outra experiência. O online traz isso, e esse ponto eu sempre vou dar o crédito que ele merece, né? Não apenas, né, enquanto mediadores, a possibilidade de comediar com alguém que mora em outro estado da federação, mas também de trazer para essa sessão de mediação pessoas que estão morando até em outros países. Então, nesse ponto, eu sou obrigada a dizer que a tecnologia ela veio para somar. Em alguns momentos ela aproxima, ela né? Aproxima. Não tem como deixar de ver que ela aproxima. Apesar de que o olho no olho, ainda para mim é... Perfeito. Juliana, eu não posso deixar de te perguntar algo que é bem importante. Lá atrás, na tua fala, você disse, eu fiz a minha formação iniciando pela capacitação para atuar como mediadora judicial. Capacitação essa que você usou a expressão, é a básica, é o início, é o primeiro passo, talvez, ali que você deu, mas que te trouxe apenas o mínimo de conhecimento para você atuar como mediadora. E depois a gente, né, ampliou isso dizendo a troca de experiências, cursos, livros, tudo isso agrega para que a gente amplie, né, os nossos conhecimentos. E tem algo, Juliana, que a gente tem trabalhado muito e tem conversado muito com todos os mediadores aqui no MB, que é a importância de nós buscarmos, enquanto mediadores, uma formação específica em alguma área, né? Ou seja, o que a gente quer dizer é, obviamente que enquanto mediadores, nós estamos habilitados a trabalhar nos mais diversos tipos de conflito. Só que o mundo caminha para a especialização. Então, eventualmente, eu começo mediando diversos tipos de conflito, daqui a pouco me identifico mais com uma área familiar, área empresarial, área condominial, e a sugestão que a gente tem dado para esses mediadores é, inclusive como uma possibilidade de ampliar o seu fazer para além dos muros do Poder Judiciário, é buscar uma especialização, se aperfeiçoar muito naquela área, de forma a poder
buscar no mercado possibilidades outras de trabalho. E você, em algum momento, que eu quero entender quando isso aconteceu, você se identificou com essa área de inventários, né? E você olhou e disse, uau, parece-me que aqui eu me encontro ainda mais na mediação, gosto desse tipo de conflito. E aí eu quero te perguntar, quando que esse clique aconteceu e o que ele te fez fazer de movimentos? Sim. Tipo, gostei dessa área. Todavia, eu preciso conhecer as particularidades desse tipo de conflito para melhor conduzir uma sessão. E aí eu deixo aqui só um exemplo. Recentemente, um seguidor do MB me perguntou: eu tenho interesse em mediar na área condominial. Eu me sinto pronto, Henrique. Será que está tudo ok? Eu posso começar? Eu disse, ok, eu só preciso te fazer algumas perguntas. Quais são os tipos mais constantes de conflitos em condomínios? Eu não sei, Henrique. Eu disse, então, precisa saber. É barulho? É pets? Agora a gente tem, por exemplo, a questão dos carros elétricos, que está causando muitos conflitos na área condominial. Então, uso esse exemplo apenas para lembrar aos nossos seguidores que cada tipo de conflito tem as suas particularidades e a gente tem que compreender isso com muita profundidade para bem conduzirmos a sessão. E eu sei que você se especializou e que hoje na área de inventários, aqui no nosso Sejusc, na nossa região, você é a grande referência. Então me conta um pouco sobre esse teu percurso. Certo. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu comecei a trabalhar com inventário muito antes de começar a trabalhar como mediadora. Então, o inventário ele vem para mim na minha atuação profissional. Eu sou formada em Direito, concursada e assessora de gabinete na primeira vara civil. Então, o que eu fazia antes de mediar era simplesmente minutar decisões em processos de inventário, sentenças em processos de inventário, para a apreciação da magistrada. E isso é uma análise técnica, bastante técnica. Né? O olhar do assessor, ele é um olhar legalista, ele é um olhar que verifica se estão preenchidos os requisitos, se foram juntadas as documentações necessárias, se existe um plano de partilha, e se esse plano de partilha é suficiente, garante, né, o pagamento de credores, se a partilha respeita a ordem de vocação hereditária, se houve a observação do testamento, se esse testamento foi homologado. Então, é um olhar totalmente técnico. E essa era a Juliana que analisava o inventário antes de ser mediadora. Deixa eu abrir um parênteses. Mas essa análise te traz todo um conhecimento acerca do funcionamento sim. e acerca da legislação acerca do tema. Que é necessário Perfeito. para que um inventário hoje seja concluído dentro do Poder Judiciário. Ok. E sempre me chamou a atenção uma particularidade do processo de inventário, é que ele é um procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, ele não tem litígio e nem pode ter. Sempre que existe um litígio de alta complexidade dentro do processo de inventário, ele é remetido para vias ordinárias. A pessoa tem que ajuizar necessariamente uma outra ação. Essa sim litigiosa. Mas o procedimento de inventário era para ser algo extremamente simples, extremamente breve. Nos dê um exemplo para que fique claro para o público do Mediadores Brasil. Está tramitando uma ação de inventário, ocorre um litígio e esse litígio vai ter que ser resolvido numa ação própria. Por exemplo, vem o processo de inventário, a figura da companheira que quer o reconhecimento da união estável. Esse reconhecimento não é feito dentro... Se não for algo extremamente concorde, por exemplo, ingressem todos juntos e a companheira já vem junto com os filhos, né? Existe ali uma concordância, existe talvez um documento público. Bom, se está todo mundo de acordo, existe uma escritura
Isso pode ser resolvido no processo de inventário, não é uma alta complexidade. Agora, os herdeiros não concordam que aquela figura é, de fato, companheira do autor da herança. Não é o juiz do inventário que vai resolver. Uhum. Precisa ajuizar uma outra ação. O mesmo ocorre quando, por exemplo, precisa anular uma escritura de compra e venda. O mesmo ocorre quando precisa reconhecer uma filiação pós-mortem. Discutir um testamento. Discutir o testamento. Uhum. Então, não é dentro do processo de inventário que todas essas questões que podem surgir vão ser dirimidas. Uhum. E ainda assim, a gente tem inventários durante 20 anos, durante 15 anos. E isso sempre me deixou perplexa. Uhum. Porque não fazia sentido. Para mim, não fazia sentido que as pessoas não conseguissem conversar e dizer: eu fico com o carro A, você fica com o carro B. O imóvel a gente vai deixar de tal forma, ou vamos alienar e dividir. Questões que, para mim, do ponto de vista patrimonial, não eram complexas. O processo em si, ele não deve ser, ele não foi idealizado, ele não foi feito pelo legislador para ser algo complexo e que demore 20 anos. E o que faz demorar esse tempo todo? Aquilo que não está escrito. É esse ponto. E aí vem a formação posterior, então, àquela jurista, vem a formação enquanto mediador e eu começo a olhar para esse procedimento com outro olhar. Uhum. Com aquela abertura de lentes. O que não está escrito nessa petição e que leva essas pessoas a não concluir esse procedimento. Que importante essa tua observação. É sempre aquilo que não está escrito. Ao mesmo tempo que o procedimento ele pode ser resolvido com 2 petições. Uhum. Uhum. Mas se fosse esse o caso, de resolver com 2 petições, para início de conversa, esse inventário não estaria no judiciário. Porque aquele procedimento também pode ser feito no tabelionato. Porque as pessoas, essas perguntas, na verdade, o que me levou ao interesse em mediar nessa área sempre foram as perguntas, nunca as respostas. As perguntas que eu me fazia. O que leva essas pessoas, maiores e capazes, a não realizar esse procedimento de forma célere e econômica no tabelionato? A trazer isso para o Poder Judiciário. Porque se ela traz para o Judiciário, sempre existe um porquê. Uhum. Ninguém gosta de passar 20 anos litigando. Aliás, eu tenho um caso, um caso fora da curva, que eu preciso dizer que o objetivo era só esse. Em que o procedimento de inventário, e foi a conclusão que depois de algumas sessões eu percebi, era um vínculo. Um vínculo desejado. Um vínculo desejado. E que se terminasse o inventário, não existiria mais não o existiria vínculo. o vínculo. Então, eu já vi um processo de inventário existir com o propósito de um encontro ocasional com o irmão. Juliana, essa tua observação acerca da finalidade e da objetividade de uma ação de inventário e a realidade que se encontra nesses casos dentro do Poder Judiciário nos faz e me traz aqui uma reflexão muito forte, né? E me diga se isso faz sentido. Inclusive corroborada com a tua fala de que tem algo ali que não é o que está escrito. Então a gente tem um processo em tese célere e a gente tem aqui uma morosidade real. O que é que não está escrito? Aí vem várias vertentes, né, Henrique? Primeira coisa que eu preciso colocar é que um processo de inventário, ele advém de um luto. Ele é sempre um processo difícil, porque você encontra pessoas que estão ali passando, de alguma forma, por um luto. Às vezes muito recente, como deveria ser, né? Juridicamente ele foi pensado para ser feito logo após o óbito daquele seu ente querido. Então o ajuizamento deveria ser célere, e aí a gente tem pessoas que acabaram de sofrer um luto recente. Muitas vezes a gente encontra já o processo ajuizado de forma tardia, ou então ajuizado já há bastante tempo, e a gente tem esse luto sob uma outra configuração, mas ele existe, ele está ali. As pessoas estão reunidas naquela sessão, naquele processo, para tratar da divisão de bens
de um ente querido. Esse sentimento de luto, ele acompanha todas as sessões. Invariavelmente, ele acompanha todas as sessões, mas ele não é o único sentimento que está ali. Um processo de inventário, ele é também uma mediação familiar. E às vezes ele é uma mediação familiar intergeracional. Uhum. Ele também traz dentro de si vários conflitos. Porque existe a história da pessoa que deixou aquele patrimônio para ser herdado. Existe a história dela com cada um dos herdeiros. E existe a história de cada um dos herdeiros entre si. Perfeito. Quando a gente se debruça e coloca o olhar não sobre aquilo que está dito, mas sobre aquilo que não está, e abre a sessão de inventário, dando às pessoas a possibilidade de tratarem dessas questões que impedem que elas permitam a conclusão do procedimento, a gente precisa estar pronto para receber todas essas variáveis. Não existe como eu te dizer exatamente o que é. Cada processo é único, porque cada relação é única. Cada história é única. Por exemplo, me marca bastante a fala de uma filha em relação a um imóvel no litoral. Existia ali uma pendência porque uma das herdeiras não concordava com a alienação daquele bem por um valor que havia sido demonstrado no processo que estava inclusive superior ao da avaliação judicial. Uhum. Então existia uma proposta de compra por um terceiro, existiam vários herdeiros a favor da venda daquele bem e uma herdeira que não concordava de jeito nenhum. E quando ela não concordava, a fala dela era no sentido de que valia muito mais do que aquilo. E aí, se a gente levar em consideração que a gente está falando de um patrimônio que precisa ser dividido, é uma partilha. Então a gente tem um bem A, ele vale tanto, a gente divide. Uhum. Aquele imóvel no litoral era a casa onde ela passou as melhores memórias da infância dela. Quanto vale isso? Uhum. Nunca é simples e nunca é igual. Para ela aquilo tinha muito valor, a história dela estava contada lá dentro daquelas paredes. Uhum. E às vezes a história do outro, que havia nascido 10 anos depois, não tinha aquele mesmo vínculo, não tinha aquela mesma afetividade em relação àquelas memórias. Então existia ali pessoas com pontos de vista completamente diferentes. A necessidade de objetividade para a conclusão de algo nunca deve ser do mediador. Nunca deve ser do mediador. Vamos deixar serem objetivos quem precisa ser objetivo naquele ponto. Mas eu acho que a mediação no processo de inventário, ela precisa estar aberta a acolher, a identificar e a permitir o espaço de fala para que as pessoas possam transcender aquela situação. Não simplesmente serem forçadas a concordar com algo ou a identificarem que racionalmente aquilo está ok. Porque o racional, se fosse apenas o racional, a gente estaria... Eu acho que o processo de inventário, racionalmente falando, ele é muito parecido com uma falência. Uhum. Assim como ele tem uma vertente, né, obviamente, de mediação familiar, ele também poderia muito bem ser definido como uma mediação civil, comercial e falimentar. Uhum. Porque, procedimentalmente falando, a gente tem ali, ó, arrecadação e avaliação dos bens, habilitação de crédito. As regras são muito claras, né? Ele equivale muito, muito com uma falência. Uhum. Por que não tramita da mesma forma que uma falência? Os sentimentos são diferentes. E é esse gancho que eu quero pegar. Que quando você traz a tua fala, ela me leva para esse lugar dizendo: poxa, o apartamento da praia valeria em tese X valor, seria muito simples vendê-lo e pegar esse valor e dividir em partes iguais àqueles que são herdeiros desse imóvel. Mas aí você já traz uma outra variável. Para uma das filhas, existe, para além deste valor pecuniário, de quanto vale o imóvel, uma experiência vivida lá dentro que é imensurável em termos de valores e que traz a ela uma carga emotiva muito grande e que precisa ser cuidada naquela mediação.
Eu gostaria que você me dissesse, com toda a tua experiência nessa área, tem como conduzir uma mediação na área de inventários sem cuidar das emoções que permeiam esses mediandos? Não, não vejo como. Fosse o caso de não tratar das emoções e dos sentimentos, então a gente trataria de petições no processo. Uhum. Porque as petições, de fato, só vão trazer o lado patrimonial. E é aquilo que a gente não lê que precisa ser abordado nas sessões de mediação no processo de inventário. Perfeito. É aquilo que as pessoas viveram que faz com que elas discordem uma das outras. É um sentimento de um filho de negligência e abandono em relação àquele pai que é o autor da herança. É um sentimento de que o outro foi privilegiado durante a vida. Tudo isso vai surgindo nas sessões, em algumas sessões mais, em outras menos, mas cada família ela é única, ela teve a sua configuração, e é importante que se diga que a gente está tratando de algo que foi deixado por alguém. E se a gente não tiver o cuidado de honrar essa história, também a sessão ela se perde. E às vezes se esse gancho de olhar para o inventário com essa honra, ela permite que a gente crie pontes. Eu gosto de sentir, se as pessoas estão abertas, né, a falar um pouco, por exemplo, sobre a história do autor da autora da herança, porque algumas vezes eu percebi que isso é um ponto em comum. Às vezes as pessoas estão ali, elas não se falam há anos, mas se eu pergunto algo sobre como era aquela pessoa, e como foi a infância, em que cidade viviam, coisas bastante simples, né, nada que force a falar algo que seja muito íntimo também, mas para ir sentindo se existe essa abertura. Porque quando os herdeiros conseguem falar e honrar a história daquela pessoa, geralmente eles caminham no sentido de que essa união ocorra também no processo de inventário. Maravilhoso que você está nos trazendo, porque isso só pode ser entregue por quem senta à mesa para fazer uma mediação. Livros não nos contam. Sim. E pegando exatamente toda essa tua vivência, eu preciso te dizer, você medeia numa área carregada de emoções, em que os mediandos sentam a essa mesa não para discutir o apartamento, mas para discutir uma história de vida. Como é que você se prepara e como é que você lida com uma carga de emoções tão alta numa mediação dessa? Bom, em primeiro lugar, eu acho que toda emoção na mediação ela é bem-vinda. Ela é um sinal claro de que se conseguiu estabelecer um espaço seguro. Perfeito. E aí, se eu olho essa emoção dessa forma, como estamos num espaço seguro, conseguimos estabelecer um local em que você pode expressar o seu sentimento, eu já vejo que a mediação é meio caminho andado. Se eu conseguir criar um espaço em que as pessoas conseguem deixar fluir as suas emoções, é quase que uma sensação de sucesso. Uhum. O sentimento é, bom, bingo, consegui que a pessoa se sinta ouvida, que a pessoa se sinta vista, que ela saiba que aqui é um lugar seguro, que ela saiba que aqui ela pode falar sem ser julgada, sem ser interrompida. E muitas vezes o mediador ele vai sumindo, porque eles viveram aquela história e eu não. Muitas vezes as sessões acabam em choro, acabam em abraço, e falas que não vinham antes, elas vêm no momento de emoção, no momento em que a linha da razão fica para trás. Às vezes é necessário intervir? Às vezes sim, mas na maioria das vezes o silêncio e o espaço que a gente se permite
dar é o suficiente. Colegas mediadores, eu acho que a gente está tendo uma aula hoje aqui sobre o nosso fazer. Conto para vocês que Juliana me leva a esse lugar de emoção. Eu estou aqui arrepiado, porque é isso que nós, mediadores, sentimos quando a gente está à mesa. Eu tenho conversado muito com os meus colegas, Juliana, sobre a necessidade de nós dominarmos a técnica, conhecermos profundamente as técnicas, entendermos o que cada escola, embora eu não goste desse termo, mas para que fique aqui apenas demarcado, o que cada escola contribui com os seus saberes para nós, enquanto mediadores, nos trazendo ali todo um aparato. Mas eu, talvez hoje, conversando contigo aqui, eu tenha um terreno muito fértil para ter certeza de que algo que eu defendo faz sentido e eu gostaria de ter a tua opinião sobre isso. Somente a técnica, por mais que a gente se aprofunde nela, nos é suficiente para mediar? Henrique, não. Mas ela é importante. Claro. Não é querer tirar a importância, por exemplo, das escolas, que Uhum. tão bem exploraram cada uma das técnicas, que trazem de forma prática o saber fazer do mediador. Mas eu confesso para ti que antes de cada sessão eu esqueço. Eu esqueço de todas as técnicas, de todas as escolas. Eu deixo tudo lá fora. E eu me guio muito pela sensibilidade de cada momento. Eu deixo as técnicas muito no processo de inventário para tratar com os advogados. Por exemplo, uma particularidade do inventário é que um acordo não põe fim ao processo. Olha que estranho. Uhum. Um acordo no processo de inventário ele põe fim ao conflito, Uhum. não ao processo. O procedimento já era de jurisdição voluntária e continua sendo. Uhum. O que é um acordo num processo que nunca foi litígio? Ele é um pouco dúbio, né? Ele é só um ok, a gente tá confortável de prosseguir a partilha dessa forma. E aí a gente devolve para o judiciário analisar todos aqueles requisitos Uhum. de natureza técnica. Que se não estiverem presentes, não vai haver homologação da partilha, porque lá, inevitavelmente, não é a homologação de um acordo. Você homologa um acordo no processo litigioso, você homologa uma partilha no processo de inventário. O acordo, ele colabora com a construção da partilha. E aí os pormenores, bom, esses precisam ser tratados com os advogados, que são quem tem o saber jurídico O know-how jurídico para conduzir. para conduzir. E às vezes o mediador daí sim precisa fazer sessão privada, precisa empregar técnicas para que entre os profissionais do direito que estão ali para assessorar e são extremamente importantes, quero registrar assim, no procedimento de inventário, a figura do advogado ela tem um papel essencial. Principalmente se ele vem para somar na mediação. Se ele não tem aquele perfil combativo e vem com uma postura colaborativa, é meio caminho andado. Até porque, se a gente conseguir romper todas as barreiras de conflito e levar essas pessoas para um lugar diferente daquele do início da sessão, em relação a um entendimento patrimonial, a gente ainda vai ter as etapas seguintes para serem completadas. E essas, sim, elas dependem de técnicas. Perfeito. Mas a condução dos sentimentos, eu acho que o mediador ele precisa de um pouco mais, ele precisa estar aberto, principalmente ele precisa estar aberto para sentir a melhor condução durante a sessão. Não existe fórmula mágica. Eu queria muito que existisse. Não existe cartilha, né? Nossa, eu queria que existisse. Bom, eu vou iniciar dessa forma e depois eu vou fazer isso, depois eu vou validar, depois eu vou... Não dá. Não dá, a gente está falando de pessoas, de histórias, de vidas. Cada particularidade que se apresenta, ela precisa ser lidada naquele momento.
É na Isso. hora, é na vida real. Isso. Bem, a vida real, ela difere um pouco das técnicas, ela difere um pouco daquilo que a gente espera que seja. Uhum. Então, Tem duas palavras tuas que eu preciso resgatar. Nessa tua última fala, você trouxe com bastante ênfase a palavra acordo, e um pouco anteriormente você trouxe a palavra sucesso. Eu diria que, infelizmente, talvez esse é o adjetivo mais adequado, infelizmente, a palavra mais adequada, infelizmente, ainda por vezes, enquanto mediadores, somos medidos, temos a nossa, aspas, eficiência, fecha aspas, medida por essa palavra acordo. Me conta, o que é sucesso para ti numa mediação? É o acordo? não. Principalmente no processo de inventário. Principalmente. Não somente, mas principalmente no processo de inventário, não. Eu entendo que uma audiência teve sucesso quando eu consigo ver a transformação de alguma forma da fala, da escuta. Porque a gente está falando de uma entidade familiar. E são pessoas que vão continuar convivendo, esperamos nós, entre si, daqui para sempre. Quando a gente inicia a sessão de mediação, o meu objetivo sempre é de colaborar com a comunicação. E se eu chego no final da sessão com nada resolvido, mas com um diálogo fluindo de uma forma diferente do que aquele que iniciou, para mim é um sucesso. E eu acredito que a gente transmitindo para as pessoas a possibilidade de elas falarem e ouvirem com uma qualidade maior, eventualmente um acordo ele pode ser construído. Ou não. Ou ele pode ser conduzido pelos advogados, mas dentro daquela entidade familiar houve uma mudança. Com certeza, para mim esse é sempre o objetivo. É um espaço seguro em que a fala ela é alterada. E isso é uma coisa muito sutil às vezes. Eu já comecei sessões em que as pessoas sentavam sem se olharem. E terminavam a sessão olhando no olho. Nossa, mas não mudou nada. Mudou bastante. Agora eles conseguem se olhar e talvez na próxima sessão consigam conversar. É pouco, mas tem que ser encarado dessa forma, porque senão a gente vai ficar correndo atrás de números e para isso a gente pode deixar o CNJ se ocupar desses números. Eu não vou ficar caçando os números, não. Obrigado. Querido, Obrigado. eu que agradeço. Meus caros, quero dizer que hoje eu saio dessa conversa, desse bate-papo com um café, na certeza de que Juliana veio lapidar o nosso fazer. Falando especificamente da área de inventários, porque é a área que ela transita, mas trazendo para todos nós conhecimentos que nos norteiam em qualquer área de mediação que tivermos escolhido como sendo a nossa área de referência. Juliana, a única coisa que eu posso te pedir, depois de tanta partilha, venha mais vezes. Venha mais vezes. A gente precisa de você, a gente precisa dessa tua experiência, porque essa aula que você dá a todos nós hoje nos faz podermos subir um degrau e entregarmos aos mediandos uma mediação ainda de melhor qualidade. E é isso que faz sentido. Afinal de contas, essa troca de experiência é para a nossa lapidação. Mas o objetivo fim não somos nós. É a quem nós estamos a serviço.
os medianos. Então, em nome de toda a família de Mediadores Brasil, meu muito obrigado e até um próximo encontro. Obrigada, Henrique. Obrigada, Mediadores Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e fico à disposição para voltar, para falar desse e de outros temas. Eu acredito que a gente precisa muito fortalecer a mediação e não tem outra forma de fazer isso senão em comunidade. Perfeito. E nos entendermos enquanto um grupo com interesses afins e começar por aí, começar a partir de nós, nos fortalecermos uns aos outros. Isso é essencial. E é isso que você fez hoje. Obrigada. Muito obrigado.